Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor a todos. Eu queria dizer para os irmãos que se ainda não chegou a tua oportunidade, pode ficar tranquilo que vai chegar, mas tu olha para o alvo, porque se tu olhar para trás a gente sai correndo. Eu estava aqui, já fui beber uma água umas 4 vezes, já fui no banheiro, falei assim, Senhor, que o Senhor me sustente. Mas, enfim, eu estava com uma palavra, né, que eu tinha separado há um tempo atrás. Só que essa semana o Senhor falou comigo poderosamente e mudou a palavra que eu ia trazer. E eu fiquei a semana toda refletindo nessa palavra de hoje, né? Falei, Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer falar. Então, por isso que às vezes a gente sente muito o peso da responsabilidade, né, de estar aqui em cima. Porque nós somos porta-voz do Senhor. E isso não é fácil, né? É uma responsabilidade muito grande. Em Marcos 15, eu ainda não preciso abrir não, irmãos, que essa não é a nossa palavra, tá? Em Marcos 15 é um dos livros, né, que fala sobre... Eu falo um dos livros porque tem outros livros que falam sobre isso. Sobre a crucificação de Jesus. E a crucificação de Jesus, ela nos remete a quê? Nos remete aos nossos pecados, né? Porque em Jesus não havia pecado algum. Ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, se entregou por amor e pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmãos, não havia pecado nenhum no Senhor. E ele morreu por nós para que nós fôssemos livres. Ter a liberdade em Cristo Jesus de nós, o que antes nós não poderíamos fazer, que era nos achegar ao Senhor, hoje nós temos essa liberdade de nos achegar ao Senhor, de poder orar no nosso cantinho, de ter ali o Espírito Santo Consolador ali do nosso lado, intercedendo por nós. É o que antes nós não tínhamos direito. O Senhor, Ele conquistou esse direito para nós. E foi com um preço muito alto, foi preço de sangue. E nós, cristãos, temos que ter isso todos os dias da nossa vida, essa palavra do nosso coração. Porque nós temos que todos os dias nos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Por quê? Porque, às vezes, nós não conseguimos viver essa liberdade, a liberdade conquistada pelo Senhor na cruz. A liberdade que o Senhor conquistou com alto preço, que foi com seu sangue precioso. E, às vezes, a gente não consegue viver essa liberdade. Tem algo que nos prende e nos impede de viver essa liberdade. Aí a gente fica... Eu tenho muito isso comigo, que às vezes eu fico envergonhada, né, de fazer tantas coisas durante o dia e chegar à noite e falar assim, nossa, vou fazer minha devocional, mas, poxa, à noite vou fazer minha devocional. Parece que a gente está dando o resto para o Senhor, né? E eu falo assim, nossa, Senhor, o Senhor conquistou. Isso foi a preço de sangue, então me perdoa, e eu fico constrangida por isso. E aí, irmãos, voltando a falar sobre às vezes nós não conseguimos viver essa liberdade, às vezes nós estamos em uma prisão domiciliar. Como uma prisão domiciliar? Que era para nós estarmos livres, mas nós não somos livres.
nós não conseguimos ser livres, não conseguimos ter essa liberdade que o Senhor, Ele conquistou para nós. E uma dessas causas pode ser o trauma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o trauma. Eu queria que os irmãos abrissem, agora sim, é a nossa palavra, em Salmos 34:4. O tema que eu escolhi para essa mensagem hoje é curado para curar. Salmos 34:4. Amém? Vamos ler? Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu vou ler mais uma vez. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Segundo a palavra, Ele não nos livrou de alguns temores, né? Ele nos livrou de todos os nossos temores. Por quê? Porque eu busquei ao Senhor. E eu vou começar essa palavra com um testemunho. Esse testemunho vai ser um pouquinho extenso, mas eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Eu já pincelei essa palavra na célula e eu não poderia vir aqui e não falar desse testemunho, porque foi uma coisa extraordinária que Deus fez na minha vida. Em um sábado, eu olhei para o Rafael e falei, vamos na minha mãe. E a minha mãe é aquele irmão, para mim, é aquele irmão SOS, né? A gente tem que ter um irmão SOS. E a minha mãe é um irmão SOS, que eu procuro ela na luta, na tristeza, na alegria. E ela é aquela pessoa que sempre está ali para mim. E nós temos que ser assim, irmãos. Às vezes nós temos que ser o irmão SOS e ter o irmão SOS também, que é o irmão que te ajuda ali a caminhar, ajuda com as fadigas. E minha mãe é essa irmã, a minha irmã SOS. E eu fui para lá porque eu estava um pouco angustiada e eu cheguei na casa dela. E ela sempre prepara um cafezinho para a gente, foi eu e Rafael. E a gente sentou, né, para tomar o café, só que eu cheguei lá, o ambiente estava diferente. Ela estava diferente, eu conheço minha mãe desde quando eu nasci, né? Então, eu olhei para ela e falei assim, nossa, tem alguma coisa diferente. E ela falando assim, filha, ela olhou para mim e falou, filha, Deus, Ele fez uma coisa por mim que ninguém poderia fazer. Aí eu fiquei assim, olhando para a cara dela, assim, só que o semblante dela, ela estava com uma alegria, ela estava livre, irmãos. Ela estava livre. E eu falei assim, nossa, como é que eu nunca percebi isso? Minha mãe está diferente. Ela falando para a gente, para mim e para o Rafael ali, que ela tinha recebido algo do Senhor, que Deus tinha tirado dela uma coisa que ela nem sabia que ela tinha. E aí aquilo me intrigou e eu comecei a me indagar e falei assim, meu Deus, Senhor, eu não consigo ter essa liberdade, parece que tem algo que me prende. E eu fiquei ali com aquilo na cabeça e eu olhava para o Rafael comendo estava, comendo ficou, e eu olhava assim, ele não estava sentindo nada, irmãos, nada. Quem estava sentindo era eu. Eu olhei para ele assim e falei assim, meu Deus, está sentindo? Aí ele, Aí eu, meu Jesus, com a boca cheia, nada abalava ele. Eu falei assim, meu Deus. Olhei para minha mãe e o meu coração quase acelerando, quase saindo para fora do peito. Eu falei assim, Senhor, eu quero sentir isso. Porque parece que tem alguma coisa que me prende, eu não consigo viver essa liberdade, não. Aí ela falando, né, o que Deus tinha tirado dela, que ela na época, ela tinha entrado num grupo de oração, e ela orando, buscando, porque eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. E ela orando, buscando, o Senhor tirou aquilo dela. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso por mim também. Porque eu acho que eu não sou totalmente livre. E aí eu cheguei dentro do carro não satisfeito, olhei para o Rafael e falei, você sentiu? Aí ele, palavra abençoada, né? Aí eu,
Falei, ele não sentiu. Ele não sentiu o que eu senti. E aí eu cheguei em casa e falei assim, orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que tem em mim. Só que de uma coisa eu sei, que eu quero viver essa liberdade. Então, tira de mim tudo aquilo que te impeça de eu viver essa liberdade. E aí eu fiz uma oração sincera com o Senhor naquele momento. Passou, isso foi no sábado, no domingo, irmãos. Nós viemos para o culto. E aí, que começou. Eu cheguei aqui no culto, adorei ao Senhor, e eu lembro que acabou o culto, e eu sentei com algumas irmãs para conversar. Eu fui na cantina, sentei com algumas irmãs para conversar, e o olho do Rafael não parava, irmãos. Ele ficava assim, ó. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que ele ficou tão aflito com essa situação. E aí eu ia para um lado, conversava com um, conversava com o outro, peguei cadeira e sentei, e aí ele chegou, nesse dia, o pastor tinha chamado a gente para ir para a pizzaria, porque tinha uns irmãos aqui, a gente ia junto. Só que o Rafael chegou para mim, os irmãos vão entender o porquê que ele chegou assim, vamos na pizzaria? E eu, vamos sim. O Rafael pegou, levou um susto, olhou para minha cara, até aí tudo bem. Fomos para a pizzaria, foi tudo muito bom. Fui para casa no domingo. Na segunda-feira, irmãos, eu acordei como se tivesse tirado um peso das minhas costas. E eu falei assim, eu costumo arrumar a casa e ligo o louvor no som bem alto para já evangelizar os vizinhos. E aí eu liguei o louvor no som bem alto e fui para o meu quarto. Só que eu estava já me sentindo diferente, eu não estava me sentindo igual. E aí eu falei assim, eu vou orar no quarto. Irmãos, quando eu cheguei no meu quarto para orar, eu falei, Espírito Santo. Quando eu falei Espírito Santo, eu já comecei a chorar. Eu comecei a chorar ali dentro do meu quarto e eu não conseguia falar mais nenhuma palavra. Foi o Espírito Santo ali mesmo comigo. E o Senhor falou assim para mim, dentro daquele quarto, filha, eu te curei. E eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, será que eu estava doente? Aí o Senhor falou assim para mim, não, foi na alma. E aí eu chorava mais, irmão, chorava mais. E eu chorei tanto que eu comecei a soluçar. Só que o Senhor, Ele te cura e Ele te mostra do que Ele te curou. E aí, Deus me levou há 20 anos atrás. Irmãos, eu só tenho cara de nova, mas amanhã eu faço 30 anos. Eu só tenho cara de nova, mas amanhã eu faço 30 anos. E o Senhor me levou há 20 anos atrás. E passou um filme na minha cabeça, irmãos. Eu era de uma denominação que era assim, o culto poderia ser maravilhoso, só que depois do culto, irmãos, acontecia tanta coisa, mas era tanta intriga, tanta briga, tanta coisa, que aí, por isso que a gente tem que cuidar dos nossos exemplos, a gente tem que ter cuidado com os exemplos que nós somos para as crianças, né? Era tanta coisa, irmão, que acontecia no final daquele culto, que aí eu era uma adolescente na época, e aí a gente olhava um para os outros e falava assim, eu não vou discutir com você agora não, mas depois do culto a gente se resolve. E a gente tinha essa tradição, depois do culto a gente se resolve. Porque de tanta gente ver as pessoas fazendo, adulta, a gente queria fazer também. E aí eu lembro que eu, bem nova, eu criei uma coisa comigo, que acabava o culto, eu ia embora. Já bem nova. E aí, às vezes, minha mãe chegava, que minha mãe gostava de ficar depois do culto conversando, aí minha mãe disse, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, nem me conta. Nem me conta. Aí eu falava assim, eu já saí cedo para não saber das coisas que aconteceu. Então, eu não quero nem saber. E aí, irmãos, foi durante muito tempo. E aí, eu não queria ficar depois do culto, porque eu já sabia que se eu ficasse ia dar algum ruim. E aí, Deus, naquele momento, falou assim para mim, eu te curei de um trauma seu. E o trauma que você tinha era da comunhão. E aí eu comecei a chorar, e o Senhor arrancou. Eu senti como se o Senhor arrancasse aquilo de mim. O Senhor falou assim para mim, hoje, sim, você é livre. E aí, irmãos, eu senti como se algo era tirado do meu coração, era arrancado.
E aí agora os irmãos vão saber porque o meu esposo ficou tão nervoso quando me viu. Como eu tinha trauma, eu não ficava depois do culto. Eu tinha um negócio comigo que eu falava assim, Rafael, e Deus me deu um esposo que ele gosta da comunhão. Ele gosta. Eu sou a que chego nos lugares aqui, os irmãos vão saber. A parte do Senhor, irmãos. E o meu esposo é a parte do Senhor, a parte do Senhor, a parte do Senhor. Ele vai cumprimentando um a um. E aí isso causava discórdia. Porque acontecia que acabava o culto e eu queria ir para casa. Muitas vezes eu ficava esperando ele de cara emburrada ali fora. Ou, às vezes, eu ia para dentro do carro esperar ele. E aí, irmãos, era causada discórdia ali, porque a gente podia ter recebido aqui, mas ali eu acho que dentro do carro já perdia tudo que eu tinha recebido. E aí a gente discutia, discordava, eu falava sempre essa frase para ele assim, tá tudo muito bem, aí você resolve ficar no final do culto. E aí, quando acontecer alguma coisa, tu não vem atrás de mim querendo falar nada, não. E, às vezes, irmãos, acontecia uma coisa pequenininha assim, e eu falava para ele assim, tá vendo? Não era para ter ficado até o final do culto. Só que aquilo estava em mim. Aquilo era de mim, não era dele. Então, eu entendi o quê, irmãos? Que naquele dia, não era o que ele tinha recebido, era o que eu tinha recebido. Que eu fiquei para ele, você sentiu? É claro, ele não tinha que sentir. A traumatizada era eu. O Senhor tinha que tirar, era de mim. Aí ele olhou para mim e viu eu conversando com os irmãos, e o Senhor começou a me lembrar dentro do meu quarto, que eu fiz no domingo. Sem ter nenhuma, sem entender nada, sem ter nenhuma pretensão, sem ter com os irmãos, conversei, e ele desesperado, achando que já tinha acontecido alguma coisa. Ele falou que na cabeça dele, porque eu não contei isso para ele, eu só contei na célula, como testemunho. Ele falou que na cabeça dele, ele me via transitando entre os irmãos e falou, deu ruim. Deu ruim, aconteceu alguma coisa, Camila vai chegar dentro do carro, falando. E aí eu cheguei muito tranquila. E daí ele já estranhou. Aí, irmãos, o Rafael, pizzaria então para mim, era o fim. Se eu já não gostava da comunhão, depois da igreja, na mais da pizzaria, para mim era o fim. E aí o Rafael chegava assim para mim, pizzaria hoje? Aí eu, que pizzaria o quê? Vamos para casa, a gente vai perder o que o Senhor deu. Que pizzaria? E era toda vez uma fadiga para me carregar para a pizzaria. E é bom a gente ter irmãos conosco, porque a minha célula sabia dessa minha dificuldade. Porque quando o Senhor te cura, Ele mostra para as outras pessoas também. E aí eu falei assim, nesse dia, ele, vamos para a pizzaria? Eu, vamos! E aí ele falou assim, não, tem alguma coisa estranha. Ele tem alguma coisa estranha, ele esperando que algo tivesse acontecido. Ele, tem alguma coisa estranha, ele estava incomodado, só que ele não falou nada para mim. E aí, irmãos, Deus me fez lembrar de tudo que eu fiz involuntariamente. Mas o Senhor, Ele já tinha me curado e eu não sabia. E aí a gente foi, né, para a pizzaria e era sempre uma luta para ele pedir. E aí eu acho, irmãos, eu tenho uma desconfiança que ele e o pastor, eles combinavam. Não tem aquela questão assim, pede a você, a sua mãe, para eu dormir na sua casa porque ela vai deixar. Aí eles revezavam, era uma vez ele, era uma vez o pastor. Eu olhava quando era o pastor, eu, amém, pastor. Só na obediência. Era só pela obediência que eu ia. Era só pela obediência. E o Rafael, feliz da vida lá na comunhão. E eu louca para ir embora. Irmãos, mas quando Deus faz, Ele faz completo, Ele te cura por completo. Porque, irmãos, depois que o Senhor me visitou naquele meu quarto e falou comigo assim, hoje eu tiro de você o que te impede de ser livre, irmãos, e eu senti o Espírito Santo de Deus, e eu olhei para ele e falei assim, olhei para o Rafael e falei assim, nossa, Deus, Ele nos conhece mesmo, né? Depois que aconteceu isso, eu falei, nossa, Deus nos conhece mesmo. E aí aconteceu que
eu fui liberta, irmãos, pelo Espírito Santo. E várias coisas desencadeou na minha vida por conta dessa libertação. Aí os irmãos falam assim, você não está espiritualizando? Porque talvez você tinha ranço de pessoas. Não era, irmão, porque eu, quando estava numa festa com os amigos, alguma coisa, comemoraçãozinha, era feliz da vida. Família, então, eu era feliz da vida. Meu problema não era com as pessoas, era com os irmãos. Era com a comunhão. Porque uma vez eu fui ferida e eu achei que aquilo ia ser sempre. E aí o Senhor me mostrou, o Senhor me curou e falou assim, olha, eu estou te curando por causa disso e disso e disso. E hoje, irmãos, Deus faz tão perfeito, que hoje é Ele que tem que ficar me chamando, vamos embora para casa, porque se deixar eu fico. E aí a célula sabia dessa minha dificuldade, e agora a gente tem até um apelido interno, porque quando eu contei, a gente tem até um apelido interno. A irmã falou, agora é a miscomunhão. Se não chamar a miscomunhão, ela não vai para casa. Irmãos, eu tinha tanta dificuldade que agora, hoje, pouco tempo, passou o encontro de casais, né? E quem viu na sexta-feira que veio para a oração, viu que ficou umas 8, 9 irmãs ali ajudando a gente a fazer a comida. Antes, isso para mim era o fim. Quando eu digo que Deus desencadeou tanta coisa, Deus fez novo, irmãos. E eu estava ali com cheiro de alho, com cheiro de cebola, falando da palavra do Senhor e feliz da vida. É assim que Deus faz. E Deus ali me mostrou do que Ele estava me curando. E... irmãos, definição de trauma. Trauma são situações aversivas que envolvem estresse e produzem uma experiência negativa. Ou seja, tudo aquilo que você olha assim, você sente que vai te confrontar, que já aconteceu, e você sente, poxa, isso vai acontecer de novo, então eu não vou nem chegar perto. Isso é o trauma. É como se você tivesse com machucado no dedinho mindinho e você esconde, né? Quando seu pé está machucado, você esconde. Por quê? Porque se alguém pisar, você grita. E nós gritamos por quê? Porque aquilo, irmãos, nos causa dor. É por isso que a gente grita. Porque aquilo nos causa dor. E às vezes você sabia, às vezes, que muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas o irmão tem uma mania de perseguição, né? E ele pode realmente ter sido perseguido. E ele foi tão perseguido que agora isso causou trauma nele e ele acha que todas as vezes alguém está perseguindo ele. Irmãos, isso é trauma. E às vezes a gente olha assim e a gente julga. E não é caso de julgar, não, é caso da gente orar pela dificuldade do irmão. Porque esse irmão pode ter sido traumatizado. E o Senhor pode curar? Pode curar. E aí, irmãos, no meu caso, era o caso da comunhão. E pode existir vários outros traumas. Mas como a gente fica livre disso? Como que eu li aqui na palavra no começo? Buscando ao Senhor. Esse trabalho tem que ser você e o Senhor. Eu cheguei na minha casa no sábado e falei, Senhor, eu não sabia o que eu tinha, irmãos, mas o Senhor, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Eu não sabia, mas o Senhor sabia o que eu tinha. Eu só não conseguia ter essa liberdade toda. E hoje eu consigo chegar, conversar com os meus irmãos, uma coisa que eu não conseguia fazer. E isso só pode ser tratado se você quiser. Isso só pode ser tratado se você pedir para o Senhor, que o Senhor, Ele te cure. E aí, às vezes, a gente acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pode ser, irmãos, foi há 20 anos atrás. Na minha cabeça, eu nem lembrava disso. Mas quando o Senhor me lembrou disso, eu só consegui agradecer ao Senhor pela graça dEle na minha vida. O favor imerecido, porque nós não merecemos. Graça é o favor imerecido. E aí eu só consegui agradecer ao Senhor pela graça dEle.
E aí, nós, em vez de ficarmos livres, nós preferimos esconder o nosso dedinho. A gente prefere esconder nosso trauma, porque aquilo nos causa dor. Então, a gente não gosta de mexer nas coisas que nos causam dor. A gente quer as coisas que nos trazem alegria. E aquilo que causa dor, a gente prefere esconder, como o dedinho machucado. E aí, se você não quiser tratar, ele não vai tratar. Mas se você se humilhar e falar, Senhor, eu quero ser tratado, o Senhor, Ele vai fazer. E aí, irmãos, a nossa vontade de mudança tem que ser maior do que a dor do nosso dedinho. Porque senão a gente vai andar em círculos e círculos e nunca mais vamos ser libertos. Nós vamos passar... Eu poderia ter sido liberta antes? Poderia. Só que eu quis? Não. Eu não quis mexer na dor do meu dedinho. Eu preferi ficar o quê? Na minha comodidade. Que era ficar sem falar com os irmãos, que era entrar e sair. Na minha casa eu falava que a mulher era quietinha, né? Não era quietinha não, irmão. Era traumatizada mesmo. E aí, a gente roda círculos e círculos 20 anos, irmãos. 20 anos que eu perdi de liberdade, que já era para eu ter sido liberta há muito tempo. E aí a minha célula tá de prova ali, fala que eu era uma pessoa e hoje eu sou totalmente diferente, porque hoje eu vivo a liberdade. A liberdade que eu falei no começo, conquistada por Cristo Jesus na cruz, irmãos. E nós temos que viver essa liberdade. Se você não está vivendo essa liberdade, é porque alguma coisa tem de errado. E às vezes, irmãos, eu não sabia o que eu tinha, não. E às vezes nem nós sabemos, só que nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que falar, irmão, mas Deus sabe, mas tem coisas que o Senhor quer ouvir da sua boca. Deus sabia que eu tinha o trauma? Sabia. Só que Ele esperou, Senhor, eu preciso ser liberta. Eu não sei o que eu tenho, mas eu preciso ser liberta. Então, o Senhor esperou com que eu falasse, com que eu clamasse, com que eu pedisse. O Senhor, Ele esperou. E aí o Senhor entrou na minha vida e fez morada. Irmãos, e tudo mudou. Porque os irmãos acham que é saudável você sair de um culto e você ir discutindo para casa. Isso não é saudável não, irmãos. Aí tudo que você recebeu aqui, você não queria perder lá fora, mas tu já perdeu. Porque tu já deu lugar ao inimigo, já perdeu. E aí a gente para e pensa, né? Que o Senhor estava ali a todo tempo. A todo tempo o Senhor poderia curar. Mas foi a decisão, o que o pastor fala, né? Decisão decide destinos. Foi a decisão do meu coração, eu falei assim, Senhor, eu não quero mais. Eu quero viver essa liberdade. Eu quero viver essa liberdade que hoje, você diga isso para o Senhor, Senhor, eu quero viver essa liberdade. Por mais que hoje você sinta, eu acho que eu não tenho nada não. Fala. Vai que? Que às vezes a gente acha que a gente não tem problema nenhum, né? Só que o Senhor sabe as nossas fraquezas, as nossas limitações. Porque, como eu disse, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. E aí você abrindo a porta do teu coração para o Senhor, é como você entrar e falar assim, Senhor, vem e faça morada, Pai. Faça morada. Porque o que adianta você vir todos os cultos e o Senhor não ser morado? O Senhor não era morada na minha vida, irmãos. Eu podia receber Ele aqui dentro. Só que lá fora eu perdia, não fazia morada. Você precisa ser morada do Espírito Santo. O Senhor precisa habitar em você. E se o Senhor não está habitando em você, alguma coisa está de errado. E a gente precisa mudar. A gente precisa se ajustar. O Evangelho, irmãos, é você se ajustando todos os dias. Não vai ter um dia. Aí, quando você for perfeito, o Senhor já vai te levar. Glória a Deus e aleluia. Mas antes disso,
é se ajustando todos os dias. E é como eu falei, a dor do dedinho, dói. Dói, irmão. Machuca. Ser livre daquilo, mexer na ferida, dói e machuca. Vai doer, vai machucar. Quando o Senhor me levou há 20 anos atrás, você acha que não machucou? Machucou lembrar de tudo que eu tinha passado, que eu tinha vivido. E eu era de criança para adolescência. Machucou, doeu. Só que doeu para o bem. Porque agora eu já não sinto mais a dor. Eu sinto só a liberdade. E aí, a gente pensa, né? Ah, Senhor, hoje não. Hoje não. A gente acha que o Senhor é aquele cara que bate na nossa porta, né? Que a gente fala assim, hoje não, passa amanhã. E não é assim. A gente tem que receber o Espírito Santo do céu todos os dias. Todos os dias nós temos que ser renovados pelo Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias. E nós temos que ser confrontados mesmo, irmãos. Temos que ser confrontados para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Para sermos aperfeiçoados vai ser barra, vai doer, mas nós temos que ter em mente que vai ser para o bem. Não vou mentir, irmão. Doeu, machucou, mas foi para o bem. E um momento de tristeza tem o poder de despertar discípulos fiéis e corajosos. Porque quando você decide que você não quer mais viver aquilo, parece que você pode fazer tudo. Quando você vence o inimigo, irmãos, você parece que aquilo te dá uma força que tu fala assim, hoje não. Hoje não. Aí você acha assim, sempre vai existir, né? Eu vou ter os mesmos problemas. Só que vai ter um dia que você vai gritar e vai falar, hoje não. Foi aquele domingo que eu sentei com os irmãos e eu falei, hoje não. E todos os outros dias eu falo, hoje não, porque agora eu estou liberta. Hoje não. Que você possa gritar na sua casa. Hoje não. Se o teu problema é teu vizinho, hoje não. E que você possa vencer dia após dia as suas dificuldades. E que você possa entender que o Senhor ele vai estar ali. E é orando, é jejuando, é pedindo. Por isso que eu falo da importância do irmão SOS, né? Que a gente tem que ter uma cobertura de oração. E esse irmão, e você ter esse irmão é muito importante, porque você sabe que tem alguém orando por você, intercedendo por você. É você, o Senhor e mais alguém. E aí você acha assim, caramba, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente entende o peso desse versículo, né, irmão? Que às vezes a gente lê, passa batido, mas a gente tem que pensar isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, irmãos, a gente acha que acabou, né? Mudou, tá tudo bem. E aí, no dia seguinte, isso foi na terça, eu ia para a célula. E precisava eu falei assim, eu preparei a palavra e falei assim, vou dar meu testemunho. Só que aí o inimigo começou na minha cabeça. Você não foi curada, não. Na primeira oportunidade, você vai fazer de novo. E aí a gente se sente fraco, abatido, oprimido, e fala assim, a gente está quase se entregando. Aí que entra o irmão SOS. Do nada, irmão, já me mandou uma mensagem para mim. E Deus, ele é nosso testemunha, né? E Deus sabe do que eu estou falando. E aí ela mandou uma mensagem exatamente assim. Não deixa o inimigo tirar o que Deus já te curou. Não deixa o inimigo tirar de você a sua cura. Você foi curada. Você foi liberta. E é tipo aquele tapa sem mão, aquele tapa na cara que tu fala, opa, tenho que acordar. E aí eu falei assim, sangue de Jesus tem poder.
Eu fui curada sim. E eu faço isso na minha casa, né? Às vezes eu dou uns gritos, dou uns berros e falo. E comecei a gritar e a berrar e falei, eu fui curada sim. Sangue de Jesus tem poder, diabo acusador, demônio acusador. Está amarrado em nome de Jesus, queimado e destruído. Porque a gente não amarra só, a gente queima e destrói. E eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus, queimado e destruído. Eu fui curada sim. E eu vou dar meu testemunho na célula. E quando eu dei meu testemunho na célula, o Rafael ficou assim, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Eu sabia que tu não estava normal. Eu falei, era o Espírito Santo de Deus. É assim que ele faz. É assim que ele trabalha. É o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, a gente acha assim, quando a gente acha que a gente contando, né, a gente chegou ao auge da nossa libertação. Aí tu espera até a gente conhecer um irmão agora que ele se tornou amigo, né? E aí ele chegou para a gente e falou assim, nossa, mas a Camila é bem mais simpática que o Rafael. Aí eu olhei assim para a cara do Rafael, o Rafael falou assim, porque Deus mudou muito ela, tá? Irmãos, eu só faltei falar em línguas. Sabe por quê? Porque os irmãos podem me conhecer daqui da igreja. Só que quem me conhece profundamente é quem vive comigo. Quem vive comigo é ele. Então é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmãos. Quando ele falou que Deus mudou, é porque Deus mudou muito ela, eu senti o Espírito Santo de Deus falando, olha a sua cura aí. Olha a sua cura aí. Irmãos, e é dia após dia lutando. Lutando. É dia após dia se aperfeiçoando. E é difícil. A vida do crente não é mole, não. Quando ele se converteu, eu falei para ele, olha, é estreito, mas é recompensador. Porque você sabe que você não passa nada sozinho. É estreito, mas é recompensador. Ver a Priscila aqui contando o testemunho dela e quantas vezes a gente chegava no ensaio e falava, ela contava pra gente, hoje eu não vou dançar. E a gente ficava toda animada. Eita, Jesus! Aí ela, meninas, dessa vez não deu. E aí ia de novo, né? Hoje eu não vou dançar. E a gente, eita, Jesus, agora vai. Aí ela, dessa vez não deu. A gente ficava triste, chorava junto. E aí, o Senhor, ele fez tudo novo, irmãos. Quando eu falo que é recompensador, é por isso. Porque o Senhor, ele nos recompensa. E não é por barganha. Não é barganha. Porque ele é misericordioso, irmãos. Ele é misericordioso. Então, ele faz isso nas nossas vidas. Ele faz isso, ele muda as coisas de lugar. Se tem alguma coisa, está sendo apertado, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Esses dias aí, nosso carro... Ontem, nosso carro não ligava, o Rafael precisava trabalhar. E eu comecei, Espírito Santo de Deus. Botei a mão para cima, falei... Que isso, Senhor? O Senhor quer fazer alguma coisa. Aí ele já estava triste com uma outra situação, só que eu falei para ele assim, nós precisamos entender que o querer do Senhor é o querer do Senhor. E o nosso querer é o nosso querer. Às vezes não coincide. Só que a gente precisa aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que para a gente seja difícil, o Senhor, ele sabe o que faz. Eu falei, vai que ele está te livrando por aí, não era para sair agora. Ele foi no mecânico, glória a Deus e aleluia, não era nada, era o combustível que engasgou. Aí a gente dá glória a Deus, né, irmãos? Porque carro é igual um filho, né? Gasta a beça. Aí a gente dá glória a Deus e fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sabia o que o Senhor queria fazer, mas mesmo assim o Senhor fez e foi bom. É difícil aceitar a vontade do Senhor, mas é boa, perfeita e agradável. E que a gente possa, irmãos, hoje, entender isso.
Entender que tudo depende de nós. A nossa cura depende de nós. Aceitar a vontade do Senhor depende de nós. Aceitar que o Senhor entre na nossa vida e faça mudanças depende de nós. Porque falar para o Senhor mudar é muito fácil. Só que quando o Senhor começa a mudar e começa a apertar, aí você, não, Senhor, aí não pode mexer. Aí dói muito. No trauma não pode mexer não, Senhor, porque no trauma dói muito. E aí a gente precisa decidir. Ou mexe ou não mexe, porque não dá para mexer no meio termo. A gente fala, mas Deus não faz. Deus, ele não faz porque você não quer deixar. Abre a porta do teu coração, irmão. Seja entregue para o Senhor. Não dá para ser meio evangélico, não. Tem que ser entregue. Tem que ter entrega. Seja entregue para o Senhor. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor moldar o vaso. Vaso, para Deus encher de azeite, não dá para ter rachadura não, irmãos. Porque senão o azeite vai embora. Eu tinha rachadura. O óleo que eu recebi aqui dentro, lá fora caía tudo e ia embora. Não ficava, irmão. Não ficava. Então deixa o Senhor tratar as suas rachaduras. Decida hoje, nessa noite, ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Decida hoje, nessa noite, falar para o Senhor, Senhor, pode tratar. Por mais que me doa, por mais que meu dedinho doa, pode tratar, Senhor. Que nessa noite seja a tua oração, porque pode doer, machucar. Mas o tratamento do Senhor é poderoso e eficaz. Aleluia! Ele é poderoso e eficaz, irmãos. Que hoje o seu coração seja uma terra frutífera para o Senhor. Que Ele possa trabalhar. Dê a liberdade do Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Que nós venhamos verdadeiramente ser livres. E que as pessoas, ao olhar para nós, tenham vontade de ser livre também. Qual é o tema da mensagem? Curado para curar. Que a pessoa olhe para você e fale assim, o que eu falei lá, naquela cozinha, eu quero sentir isso aí. Aleluia! Que o Senhor olhe para você, que as pessoas olhem para você e falem assim, tem alguma coisa de errado, eu quero ser assim, igual aquele irmão ali. Livre. Que a sua liberdade venha transbordar e as outras pessoas venham querer ser livres também. Irmãos, curado para curar. Que você venha ser curado para curar, que através do teu testemunho outras pessoas sejam curadas também. Que você hoje venha ser curado pelo Senhor. Queira isso. Mesmo que hoje você sinta assim, acho que eu não tenho nada não. Só dá espaço para o Espírito Santo. Dá o espaço para o Espírito Santo fazer a obra. Dá o espaço para o Espírito Santo ele te moldar e encher o teu vaso de azeite. Que hoje você venha ser exemplo para as pessoas. Que as pessoas venham olhar para você e falar, eu quero ser assim. Eu quero ser crente assim. A minha irmã SOS, que é a minha mãe, poucas pessoas sabem, mas eu me vejo muito no testemunho da Gleice e do Iago, porque foi eu que ganhei minha mãe para o Senhor. E ela nunca se desviou, irmãos. Eu já sim, mas minha mãe nunca. E eu olho para ela e falo assim, eu quero ser assim, sim. Eu quero ser constante assim, igual ela, sabe? Não é inveja não, irmãos. É você querer o melhor. E eu olho e falo assim, Senhor, eu quero ser igual a ela. Constante, sabe? Que as pessoas venham sentir isso em você também. Irmãos, Deus, Ele é poderoso e misericordioso, né? E para mim fechar essa palavra, eu não poderia deixar de contar isso. Eu nasci, né? Eu cresci, né? Na verdade, no Evangelho, como eu falei para vocês. Eu que levei minha mãe, de tanto eu chegar, eu aceitei Jesus e eu falei assim para ela, todas as vezes que eu chegava da igreja, vamos pro culto amanhã comigo? Aí ela, talvez eu vá. Ela nunca me falou não, ela só falava assim, talvez eu vá.
E aí eu não desisti, irmãos. E aí eu falava de novo. Criança é bom que criança não se machuca, né? Não se magoa com não. Porque às vezes a gente não insiste no irmão porque a gente fica magoadinho, né? Que o irmão hoje falou, hoje não, aí a gente fala assim, não vou mais convidar mais não. Mas a gente tem que ter a constância, né? E criança é bom por isso. Então eu chegava para minha mãe e falava assim, vamos agora? Eu estou me arrumando. Um belo dia, irmãos. Ela disse sim. Ela falou, vamos sim. E foi naquele dia que minha mãe se entregou a Jesus. E eu era uma criança, só que eu senti tanta felicidade. Eu falei assim, meu Deus, agora minha mãe vai caminhar comigo. E eu lembro que eu comecei a caminhar, sabe por quê, irmão? Porque minha mãe xingava muito palavrão e eu queria que ela fosse liberta. E aí eu falava assim, papai do céu, irmãos, espero que as crianças não entendem, não lembram, né? E eu falava assim, papai do céu, liberta minha mãe do palavrão. E aí, quando eu vi minha mãe se entregando para Jesus, e ela nunca mais xingando palavrão, para mim aquilo foi maravilhoso. E aí, irmãos, todas as vezes que tinha alguma coisa de adolescente vem pregar, vem aqui, quem quer pregar? Vai ter culto dos adolescentes, quem quer pregar? E eu estava lá, e eu gostava muito de trazer a palavra do Senhor. Só que aí o tempo foi passando, e aí eu fiquei maiorzinha, e ainda assim continuei trazendo a palavra do Senhor. E um dia, eu lembro que eu estava num culto, era um culto de jovens, e eu tinha acabado de trazer a palavra. E o irmão olhou para mim e falou assim, o diabo está tentando te tirar isso aí que você tem. E se você não vigiar, você vai cair. Irmãos, eu lembro que eu falei assim na hora, está amarrado. E, irmãos, não adianta amarrar e não vigiar, não. Não adianta amarrar e não vigiar. E aí passou um tempo, eu me afastei. E eu nunca mais tinha pisado num púlpito para pregar. E aí que a gente vê que quando o Senhor não desiste de nós, né? A gente pode desistir das pessoas, mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Eu quis viver minha vida, né, no mundo, porque eu achava que eu estava perdendo minha juventude na igreja e quis dar uma voltinha do mundo, só que eu nunca mais consegui voltar. E eu voltava meio barro, meio tijolo. E o Senhor não podia contar comigo, irmãos. Não podia contar, porque eu não voltava entregue. E aí, eu nunca mais trago a palavra do Senhor. E quando o pastor falou assim, Camilinha, você vai pregar tal dia, né? É véspera do meu aniversário, irmãos. E o presente mais valioso que o Senhor podia me dar é me provar que Ele não desistiu de mim. Que a gente pode desistir, porque nós somos falhos, mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, irmãos. Que hoje você possa pegar essa palavra e extrair o melhor dela para você. Mas trauma não é coisa de crente não, irmão. A gente é de carne e osso. A gente tem emoções. A gente precisa ser liberto. Ser coberto pelo sangue de Jesus. A gente precisa viver a liberdade do Senhor. Então que hoje você seja liberto. Eu não vou perguntar quem quer aqui na frente. Eu já vou pedir para os irmãos se levantarem, que eu vou botar a mão no coração de vocês, que eu vou orar por você. Porque antes, se alguém falasse assim para mim, vem aqui na frente, você quer me traumatizado, magoado, eu não ia vir não, irmãos, porque eu achava que o meu problema era outro. Mas o Senhor sabia o que eu tinha. Então que hoje você fique com essa palavra. E saia daqui com o seu coração, como o meu coração ficou naquele sábado, sedento em receber. Sedento em receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero te entregar, Pai, os meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe do que eles precisam, Senhor.
Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então hoje, Senhor, que o Senhor entre nessa casa, Pai, e faça morada, Senhor. Que o Senhor entre, Senhor, nessa casa, Senhor, e que seja uma casa, Pai amado, Deus querido, para a exaltação da sua glória. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cicatrize, Pai, toda a ferida. Pai, aquilo que nós não podemos ver, o Senhor pode, o Senhor sabe. Senhor, é cura de alma, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor, aquilo que o seu povo precisa ser libertado. Senhor, cura, Senhor, aquilo que precisa ser curado. Senhor, entra, Senhor, dentro do íntimo e do ser agora, Pai. E faça o que eu não posso fazer, mas o Teu Espírito Santo pode, Senhor. Senhor, que eles sejam libertos de toda a cadeia, Senhor, de tudo aquilo que aprisiona, Senhor, que eles possam viver realmente, Senhor, a liberdade do Espírito Santo de Deus, a liberdade que o Senhor conquistou na cruz por nós, Pai. Foi preço de sangue, Senhor, que eles possam viver essa liberdade hoje, Senhor. Que eles possam ser livres de toda a amarra do inimigo, Senhor. E que hoje, Senhor, eles possam sentir, Senhor, a liberdade do Espírito Santo de Deus. Que eles possam falar para o inimigo, hoje não, Senhor. E que eles possam ser curados para curar, Pai. Eu te entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. E é isso que eu te peço, Senhor, crendo, Senhor, na cura, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, irmãos. Amém. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.